Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Visões ESG. Chegamos ao 12º e hoje vamos falar de energia renovável. No último a gente falou de energia solar e agora a gente vai trazer outros tipos de energia que podem facilitar a gente num consumo mais consciente. E para isso, a minha convidada é a Ana Kapelushnik. Se eu falei certo, ela vai me corrigir daqui a pouco se eu falei errado. Ela é diretora jurídica e sócia fundadora da Lemon Energia. Então fique ligado, porque o Visões ESG já está no ar. Ana, tudo bem? Falei seu sobrenome certo? Bem-vindo ao Visões ESG. Oi, Marcos. Bom dia, tudo bem? Falou certinho, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ana, vamos começar então explicando um pouco mais o que são essas fontes de energia renovável. Qual a diferença dela para o consumo que a gente tem hoje de energia não renovável? Fontes renováveis são todas aquelas que têm origem em recursos naturais que se regeneram ou que são inesgotáveis. Então, a gente está falando, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, da energia hídrica, da energia produzida com força das marés, tudo aquilo que é um recurso que ou se renova ou que não esgota. Em oposição aos recursos não renováveis, são aqueles que são limitados. Uhum. Vai, de alguma forma, esgotá-los. A gente está falando, por exemplo, de petróleo, carvão, energia nuclear. Essas fontes, elas estão associadas a recursos que têm fim e, portanto, não se renovam. E explica um pouco para a gente o que é a geração distribuída remota, que é um serviço que a Lemon faz, para a gente entender também um pouco mais desse novo processo que a gente tem e que pode ser um futuro mais sustentável para a gente, né, Ana? Geração distribuída é a conexão de fontes renováveis, né, que a gente está falando, de fontes renováveis diretamente à matriz de distribuição. Então, a gente está falando da conexão de fontes geradoras a partir de energias renováveis de pequeno porte, conectadas de maneira descentralizada diretamente à linha de distribuição. Quando a gente pensa em energia centralizada, a gente está falando de grandes fontes geradoras e grandes usinas que, via de regra, estão conectadas às linhas de transmissão. A geração distribuída, ela permite que usuários do sistema de distribuição, consumidores, por exemplo, do mercado cativo de energia, conectem fontes de energia renovável para uso próprio. Uhum. A geração distribuída, ela existe em algumas modalidades. Da modalidade remota. Então, vou explicar a oposição à geração distribuída local, que eu acho que é o modelo mais conhecido hoje. A geração distribuída local por exemplo, colocar a placa solar no telhado. Então, eu conecto uma fonte geradora na minha residência, no negócio, com uma placa solar no telhado e aquilo está conectado à rede de distribuição diretamente. A geração distribuída remota, ela é uma conexão de uma usina não diretamente, ou de uma fonte geradora não diretamente conectada à unidade consumidora, ao imóvel que vai se beneficiar daquela energia. Então, isso permite que pessoas ou negócios que não tenham, por exemplo, um telhado disponível ou imóveis alugados, se beneficiem de uma energia que eles geram de maneira remota, não diretamente conectada ao imóvel deles, mas conectada à rede de distribuição. Dentro da modalidade remota, existe a modalidade compartilhada, que permite que várias pessoas ou vários negócios, enfim, várias unidades consumidoras, se beneficiem coletivamente de uma mesma fonte geradora. Então, é possível conectar uma pequena usina solar dentro da rede de distribuição e beneficiar uma série de pessoas que, por exemplo, não têm o telhado, tem o imóvel alugado, então um condomínio que é um edifício, enfim, que não vai ter disponibilidade para colocar a placa lá diretamente. Então, isso é a geração distribuída remota. Quando ela é compartilhada, a gente tem a modalidade compartilhada. E vocês trabalham com essa energia que é energia solar, mas a gente lembra que tem outros tipos de energia, por exemplo, a energia eólica pode ser considerada uma energia renovável, né? Porque precisa apenas do vento para produzir ali. Explica para a gente também como essa geração distribuída, a GD, auxilia as empresas nas ações de ESG. Auxilia muito. Como você bem colocou, né? Todas as energias renováveis, a eólica, a solar, pode ser hídrica, a gente consegue trabalhar dentro do contexto da geração distribuída, né? O único critério é que ela seja
energia renovável. Exatamente porque ela é renovável que ela vai ter um impacto muito positivo do ponto de vista das estratégias ESG das empresas. É mais comum na geração distribuída, pelo porte da conexão que se faz, do tipo de empreendimento que se faz com empreendimentos menores, é mais comum de longe é solar, mas a gente também tem, por exemplo, fontes hídricas de pequeno porte, que são as CGHs, PCHs. Como que elas ajudam na estratégia ESG das empresas? Elas ajudam em vários campos e de várias formas, né? Vamos lembrar que o ESG, a gente está falando de ambiental, né? Environmental, ambiental traduzindo, social e governança, né? Obviamente, o impacto mais imediato ali é no ambiental, porque a gente está falando de uma garantia, de conseguir garantir que a energia que está sendo utilizada é uma energia renovável. Então, eu garanto que eu não estou usando, não estou ampliando a emissão de gases de estufa por meio de recursos poluentes. Então, ao usar a energia renovável, né, ao se conectar com a geração distribuída, conectando um novo sistema e sendo usuário de um sistema de geração distribuída, o consumidor de energia, ele passa a gerar a própria energia e assim ele garante totalmente controle sobre a fonte da energia que ele está utilizando, que ele está injetando ali dentro da matriz energética. Ou seja, as empresas que utilizam o sistema de geração distribuída, elas têm controle total ali sobre o processo e elas podem garantir que a energia que elas estão gerando para elas utilizarem, ela é totalmente sustentável. Então, daí a gente já tem um primeiro impacto. Mas dá para ir além. Porque ao fazer isso, a geração distribuída, ela traz benefícios sistêmicos para a matriz energética. Ela torna a matriz energética mais resiliente, ela torna a matriz energética mais sustentável. Então, as empresas que se conectam em sistemas de geração distribuída, que estão gerando a própria energia através da geração distribuída, elas impactam positivamente a matriz energética como um todo, tornando essa matriz mais sustentável. Além disso, a gente precisa pensar também nos impactos positivos sobre a perspectiva social, especialmente na modalidade compartilhada. Para te dar um exemplo, a Lemon tem parceiros que são empresas que têm, por sua vez, vários pontos de venda ou vários clientes, e aí elas levam a solução da Lemon para a cadeia inteira dela. Uhum. Ao fazer isso, quando um pequeno negócio opta por gerar a própria energia por meio da geração distribuída, ele tem uma economia de custos totais no final, porque ele está gerando a própria energia, ele gasta menos com essa energia. Então, além de estar usando uma energia sustentável, ele no final do mês vai gastar menos dinheiro com os custos de energia elétrica que ele tem. Quando a gente está pensando em pequenos negócios, a gente não pode ignorar o impacto social que isso tem. A gente está falando de uma renda relevante. Então, tem um impacto socioeconômico muito importante para a sustentabilidade financeira desses negócios. Então, a geração distribuída, como a gente pode ver, tem um impacto também ali no social. Além, obviamente, de ser uma modalidade que gera empregos locais, e a gente tem todo efeitos indiretos, tanto no ambiental quanto no social. Então, em resumo, a geração distribuída tem um impacto benéfico muito relevante na estratégia ESG das empresas. Agora, explica um pouco mais, Ana, em relação a essa questão de não precisar ter placa solar, por exemplo, na minha casa. Como é que eu contrato esse serviço? Como é que são essas etapas? O modelo de negócio da Lemon, como é que a pessoa pode contactar e fazer esse tipo de consumo mais sustentável com essa energia renovável? Marcos, essa pergunta é ótima, porque a Lemon nasceu com o propósito de desburocratizar o acesso à geração distribuída e, consequentemente, democratizar o acesso à geração renovável. Quando a gente pensa que placa solar, né, essa é a modalidade mais conhecida, a gente imagina que é preciso ter um telhado, que é preciso ter dinheiro para investir ali, colocar placa solar. Então, embora seja uma alternativa muito interessante, ela não é necessariamente acessível para todo mundo. A geração remota compartilhada, ela é uma modalidade muito interessante, porque ela é verdadeiramente democrática. Qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pequeno negócio pode acessar. Eu posso ter um imóvel alugado, eu posso não ter dinheiro para investir em infraestrutura,
E eu não preciso de nada disso. A geração distribuída compartilhada, ela acontece por meio de associações, de consórcios. Então, um coletivo aí de pequenos negócios vai se beneficiar de uma usina solar, por exemplo, mas poderia ser hídrica, enfim, poderiam ser outras modalidades, mas vamos usar o exemplo da solar. Está conectada na rede de distribuição que aquelas unidades consumidoras também estão. Então, tudo que precisa ser feito é que esse coletivo alugue uma usina, ou seja, o dono, mas pode funcionar por locação, a LEM trabalha essencialmente com locação de usinas. Então, eles vão alugar essa usina. Toda energia que essa usina injetar na rede vai ser compensada da conta de energia elétrica deles, pela própria distribuidora de energia. Isso pode ser um pouco complexo se você tentar fazer diretamente. Então, é por isso que eu falo que a LEM nasceu para desburocratizar o acesso. Para você juntar ali uma quantidade de pequenos negócios, e alugar uma usina, e fazer a gestão dos créditos, e garantir que está tudo correndo direitinho, pode ser um pouco burocrático. A Lemon traz tecnologia para desburocratizar esse processo. Então, para um pequeno consumidor, um pequeno negócio, queira gerar a própria energia por meio de uma usina de geração distribuída, basta que ele faça uma adesão a um consórcio. E ao fazer isso, ele vai estar dentro do sistema de compensação de créditos. E essa adesão, nos consórcios que são geridos pela Lemon, ela é completamente digital. Então, é uma assinatura de um contrato digital, é uma experiência que dura 1 minuto, é super rápido, super simples, sem nenhum atrito, sem nenhuma burocracia, e a partir desse momento, esse consumidor pode se tornar o que a gente chama de consumidor, ou seja, passa a gerar a própria energia por meio de uma usina remota, e ao fazer isso, ele tem, além do benefício de garantir que ele está gerando energia renovável e consumindo energia renovável, ele tem o benefício de que no final do mês, o custo que ele tem com energia é mais barato. Ele faz isso de maneira totalmente digital e sem nenhuma burocracia. E aí, com as próprias empresas de energia elétrica, esse processo que se faz acaba sendo também digitalizado, né? Não tem nada que desinstalar nada, e digamos, uma loja aqui, eu moro em Niterói, uma loja da Enel, por exemplo, eu quero ter energia renovável, não. Fez tudo online, a partir daquele momento você não é mais, digamos assim, um cliente de uma concessionária de energia elétrica e passa a ter um vínculo com a Lemon. No caso da Lemon, quando você faz o processo com a Lemon, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. A Lemon vai cuidar de tudo para você. A Lemon tem tecnologia e cuida de toda a operação. Então, você vai fazer o processo digital com a Lemon, é uma adesão ao consórcio. A Lemon vai administrar esse consórcio, vai garantir que você vai gerar a própria energia para receber créditos por essa energia e, no final das contas, você está gerando energia renovável e economizando nos seus... Com a Lemon não precisa ter nenhuma interface com a distribuidora. Mas é importante dizer que você não deixa de ser cliente da distribuidora. Uhum. Então, usa a rede de distribuição dessa distribuidora. Mas você está gerando a própria energia e você não precisa, para gerar a própria energia, ter nenhuma interface com a distribuidora. No caso da Lemon, a gente cuida de tudo. Bem legal, bem legal. E isso é novo no Brasil? Quando começou esse serviço e há quanto tempo também a Lemon atua? Isso é relativamente novo. A geração distribuída, dessa forma como eu expliquei, nasceu no Brasil em 2012, com uma resolução normativa da ANEEL. Então, a ANEEL criou essa modalidade, esse sistema de compensação de crédito. E esse arcabouço regulatório foi evoluindo. E em 2022, nasceu a lei que a gente chama de Marco Regulatório da Geração Distribuída, que disciplina todo esse escopo de operação e de regulação que eu te expliquei há pouco. A Lemon nasceu em 2019. Uma coisa que é importante falar é a geração distribuída nasceu em 2012 e ela foi aperfeiçoada em 2015 para contemplar a modalidade compartilhada. Então, a modalidade de geração distribuída remota compartilhada nasce ali em 2015 também por uma iniciativa da agência regulatória. A Lemon é mais nova do que isso. A Lemon nasceu em 2019 com o objetivo de democratizar esse acesso. Então, a gente percebeu que a geração distribuída, ela tinha um potencial muito positivo, de impacto muito positivo ambiental e social, mas o acesso poderia ser ainda um pouco burocrático e difícil, especialmente para negócios de pequeno porte. Então, a Lemon começa a desenvolver tecnologia para garantir que esse acesso pode ser desburocratizado como ele é hoje. Basta um clique e você pode aderir ao sistema de compensação de créditos.
Bem legal, Ana. Gostaria de agradecer, o papo chegando já ao fim. A gente espera que tenha também trazido esclarecimentos para os ouvintes sobre esse processo, que, ao que tudo indica, é um processo simples, que pode ajudar no seu bolso e também ajudar no meio ambiente. Obrigadão, Ana, por participar do Visões ESG, viu? Marcos, obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Você gostou? Então dê um like nesse episódio, compartilhe com todo mundo. Visões ESG volta semana que vem, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Até lá, gente. Visões ESG, investindo no futuro, hoje.